E pegando a todos de surpresa, depois da torcida criticar algumas recusas que o Botafogo está tendo nessa janela de transferências, o Glorioso está acertando a contratação. No momento que você está vendo esse vídeo, já pode ter sido concretizada, do atacante Luiz Henrique, formado na base do Fluminense, que vai ser a maior transferência de longe da história do Botafogo. E nesse vídeo você vai conferir como eu escalaria o time do Botafogo com a chegada do Luiz Henrique, que obviamente vai ser titular absoluto dessa equipe do Glorioso, uma contratação que me agrada muito, mas eu vou te explicar também o porquê de eu achar que é um valor caro. Mas tudo isso você só confere após a vinhetinha. Antes de mais nada, aqueles recados de sempre. Se você está chegando aqui e você ainda não é inscrito, clique nesse botão de se inscrever, é muito importante a sua inscrição também. Não se esqueça de deixar aquele like maroto para fortalecer o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas. Comente aqui embaixo, é muito importante, quero saber a sua opinião. Se você acha que essa compra foi cara ou se o Botafogo precisava mesmo dessa contratação. E claro, compartilhe nos grupos de Telegram, de Facebook, de WhatsApp. Fique à vontade para espalhar o conteúdo aqui do canal do JP Fará. Todo mundo sabe que o Botafogo vem de um ano de muita pressão. Vai disputar pré-Libertadores da América. Certamente, se passar da segunda fase, grandes chances de enfrentar o Red Bull Bragantino, que vai ser um confronto duríssimo de dois candidatos ao título na temporada de 2023, e a torcida, insatisfeita pelo que foi o vexame do ano passado, pede por reforços. E para mim o Botafogo acertou na contratação de dois zagueiros. O Lucas Halter foi bem no Goiás, o Alexander Barbosa até então parece que é um zagueiro sólido, mas ainda precisa mostrar um pouco mais, mas conseguiu suprir a saída de Cuesta e de Adrielson, assim como o goleiro. Acho que o Botafogo acertou na contratação do John, que ainda não estreou, e aí tem John e Gatito como duas opções. A parte da defesa me parece muito bem, assim como a contratação do Savarino e do Jefinho. Para mim foram dois bons acertos da diretoria alvinegra, que vai ter no lado esquerdo um jogador que já é conhecido do Botafogo, que é o Jefinho, parte para dentro, muito bom no 1 contra 1, e o Savarino, que pode jogar tanto como um ponta direita, como na esquerda, assim como no meio de campo, que foi muito bem no Atlético Mineiro, e é, para mim, até a contratação do Luiz Henrique, o melhor nome escolhido pelo Botafogo para essa temporada. Só que ainda faltam uma cereja do bolo para esse time do Botafogo. Falta o cara que pode desequilibrar tanto no 1 contra 1, o cara que é o jogador diferente dessa equipe, e é difícil de encontrar. O Botafogo obviamente tentou alguns nomes, mas o que surgiu na noite de quinta-feira foi que o Botafogo acertou a contratação do Luiz Henrique, aquele mesmo Luiz Henrique que foi vendido por 8 milhões de euros do Fluminense para o Real Betis. Ele tem apenas 23 anos, é um ponta direita canhoto alto, com muita força física, um chute bom com a perna esquerda. Como eu já comentei, 1 contra 1 fortíssimo também, são as suas principais características, e que eu vejo que além de elevar tecnicamente o time do Botafogo, ele eleva a estatura do time, dá um porte mais físico, e é o completo inverso do que é o Segovinha, da mesma posição, mas que tem características de jogo bastante diferentes. Mas então, como você me pergunta, como que o Thiago Nunes vai armar esse time do Botafogo com a chegada do Luiz Henrique, com Savarino, Eduardo, Jefinho? Será que ele pensa em manter esse esquema 3-5-2? Será que o Thiago Nunes realmente acredita que esse é um modelo a se jogar? E eu vou te explicar aqui qual é a minha visão de escalação nesse primeiro momento, com as confirmações das contratações, dos reforços e, claro, se todo mundo estiver apto para jogar pelo Botafogo nessa temporada. No gol, o John deve ser o goleiro. Eu acredito que a contratação dele, mesmo com o Gatito sendo banco de reservas, é para ele ser titular, ele não sairia do Valladolid por isso. A lateral direita é o grande ponto crítico dessa equipe. O Botafogo teve a desistência do Wilson Manafá, vai precisar contratar um jogador. Muito já se fala no próprio Mateuzinho do Flamengo, que estava acertado com o Corinthians, mas houve uma desistência por parte da equipe paulista. Seria um nome que tem uma característica de jogo mais ofensiva, não me agrada tanto, mas é uma posição carente no futebol mundial, então talvez fosse ser interessante, ou então alguém do mercado sul-americano, é um ponto que o Botafogo precisa se reforçar. E aí a dupla de zaga para mim teria que se formar com Halter e Alexander Barbosa, que já estão jogando, e aí desfazendo, é claro, esse modelo de 3 zagueiros. Do lado esquerdo é a dúvida entre Hugo e Marçal, mas o Hugo já faz um início de temporada que não me agrada bastante, eu daria um voto de confiança a mais no Marçal, que chegou inclusive a interessar o Grêmio. E aí fica a dúvida no meio de campo, jogar com 2 volantes ou 3, dando mais liberdade para o Eduardo.
há algumas possibilidades. Eu montei com 3 volantes, com o Danilo Barbosa fazendo um pouco mais à frente da zaga, no lado mais esquerdo o Eduardo tendo liberdade para fazer uma função de meio de campo e o Tietê pelo lado direito, auxiliando nas subidas e nas descidas. E aí entra o Luiz Henrique na ponta direita, sendo responsável por esse 1 contra 1, acho que vai junto com o Eduardo e também com o Jefinho fazerem um Botafogo, eles vão fazer um Botafogo forte ofensivamente. E mais à frente o Tiquinho Soares sendo bastante municiado nesse ano para mim, com o Luiz Henrique e o Jefinho. É claro que podem mudar esses formatos de jogo, pode jogar com Tietê, Danilo Barbosa e aí coloca no ataque Savarino, próprio Jefinho, Luiz Henrique também um outro jogador, pode ser também apenas com o volante, o Danilo Barbosa e aí dando liberdade para o Tietê e para o Eduardo, ou apenas com o Tietê na linha de um 4-1-4-1 mais à frente, junto com o Savarino, Jefinho e Luiz Henrique, ou pode até no esquema de 3-5-2 ou no 3-4-3, colocando o time um pouco mais para frente com os laterais apoiando, mas sem ter esse lateral. Ainda tem o nome do Vitor Sá, que eu acabei esquecendo, que pode ser mais um ponta pelo lado esquerdo, brigando com o Jefinho. O Botafogo fica, na minha visão, forte ofensivamente. Do lado esquerdo tem Vitor Sá e Jefinho, no lado direito vai ter o Luiz Henrique e também o Savarino podendo fazer, e como mais pelo meio o Eduardo e também, se for preciso, o Savarino. Para mim, o Botafogo precisa contratar um atacante reserva para o Tiquinho Soares, mas para o time principal ainda há uma lacuna muito grande na lateral direita. Acho que o valor do Luiz Henrique foi acima do que ele vale, é um grande jogador, muito interessante, mas 20 milhões de euros é muita grana, mas o Textor quis investir nesse jogador, até talvez já mirando o futuro dele no Lyon, quem sabe, porque é um jogador novo, 23 anos, pode ser um bom ativo, mas o Bet bateu o pé nas negociações com o Flamengo e com o Corinthians e realmente só vendeu para o Botafogo, que vai pagar com os bônus mais do que o Flamengo ofereceu pelo jogador. 20 milhões de euros, como foi noticiado pelo Luiz Henrique, uma contratação de um jogador pronto, apesar da idade bastante jovem, e que chega nesse esquema que eu expliquei aqui para vocês na minha visão, para ser titular absoluto do Botafogo. Vamos ver se ele vai desempenhar o que ele desempenhou no rival, no Fluminense, mas isso, claro, só o tempo vai dizer. Quero saber aqui de vocês nos comentários se a torcida agora tem motivo para ficar um pouco mais calma ou se ainda é preocupante não ter um lateral direito e outras posições. Então comente aqui embaixo, quero saber a sua opinião, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e, como sempre, eu te convido a assistir o meu próximo vídeo.